Direto da redação. A cidade de Levi Gasparim, ela é uma pequena cidade, é um pequeno município, e tem um morador ilustre lá, que é o ex-deputado Roberto Jefferson. Na tarde de ontem, o Brasil praticamente assim, no domingo, à tarde de domingo, um dia até tranquilo, mas uma notícia, ela de certa forma assombrou o país. O deputado Roberto Jefferson, no sábado, ele gravou um vídeo em que ele ofendia a ministra do Supremo Tribunal Federal, integrante do TSE, a Carmen Lúcia. Entre outras coisas, ele chamava a ministra Carmen Lúcia de prostituta e falava assim, usava termos impronunciáveis em relação à ministra Carmen Lúcia. E a revolta do Roberto Jefferson, ela se daria em função do que ele considerava uma censura prévia ao jornalismo da Jovem Pan. A emissora foi punida em função do jornalismo, da forma que estava conduzindo o seu noticiário. E a Carmen Lúcia, ao proferir o voto, ela disse que aquilo contrariava a jurisprudência do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, as decisões do Supremo Tribunal Federal, afrontava a Constituição, porque ela considerava uma censura prévia, mas ainda assim ela votaria favorável em função das circunstâncias. Então Roberto Jefferson, que já estava cumprindo medida protetiva, ele já estava cumprindo medidas de prisão domiciliar, ele já estava cumprindo, estava proibido de gravar vídeos, e ao fazer aquilo dali, então, ele despertou, de certa forma, uma reação do ministro Alexandre de Moraes, que está cuidando, o ministro é o relator dos processos envolvendo essa questão de fake news, envolvendo a própria questão do Roberto Jefferson no âmbito da corte. E o Roberto Jefferson, então, ele reiterou medidas contra o Roberto Jefferson e mandou a Polícia Federal cumprir essa ordem de prisão, que, na verdade, reiterava a prisão domiciliar e apertava mais as medidas restritivas. Esses policiais, quando chegaram, eles foram recebidos a tiros de fuzil pelo Roberto Jefferson, que já estava em prisão domiciliar. E ato complementar, o Roberto Jefferson, ele atirou uma granada também, ele jogou uma granada nos policiais. Um delegado e uma agente da Polícia Federal ficaram feridos, foram tratados, estão fora de perigos. O Roberto Jefferson ficou dentro de casa durante 8 horas, ainda armado de fuzil, até ele se render. E pasme, quem chegou lá e conseguiu a rendição do Roberto Jefferson, veio entregou as armas à polícia, foi o padre Kelmon, aquele que foi candidato à presidência da República, que há uma controvérsia se é padre, se não é padre. E o presidente Jair Bolsonaro, ele destacou para a casa do Roberto Jefferson, para mediar esse conflito, o ministro da Justiça. E o Roberto Jefferson, depois de rendido, então, ele conversou com os policiais. Mas eu estou muito sem entender algumas questões, como é que alguém está em prisão domiciliar e tem arma dentro de casa, tem granada dentro de casa. E eu quero assim entender também como é uma abordagem da polícia, como costuma ser em caso de um preso em situação de prisão domiciliar, ele ter granada e ter armas dentro de casa e oferecer resistência à polícia. Qual seria, o que a polícia deveria fazer naquele momento, como deveria agir, qual é o protocolo da polícia nesse momento? Então eu estou tentando entender, como a maior parte dos telespectadores ouvindo esse programa estão tentando entender isso. E eu confesso que diante da minha ignorância, diante da falta de conhecimento desses protocolos, eu preciso ouvir aqui quem sabe. Já está comigo aqui na linha o comandante Ramiro Campos, que foi comandante do 8º DPM em Campos, 8º Batalhão de Polícia Militar, do 32º Batalhão de Polícia Militar, que cobre Macaé, Rio das Ostras, toda essa região, e cobriu, e foi também comandante de outros batalhões na Ilha do Governador, e conhece esses procedimentos. É advogado e é militar. Comandante Ramiro, bom dia. Prazer falar com o senhor. Roberto, simplesmente vou resumir suas palavras em
a Loucademia de Polícia. Muito bom dia, Roberto. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio 104 FM. Tudo bem, Roberto? Tudo ótimo, comandante. Meu amigo, olha só. Eu sempre digo às pessoas o seguinte, né? Baseado no princípio de Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma ou se copia. Isso é um princípio básico, né? Da química. O que foi feito esse cenário todo? Esse cenário todo aí, esse palco que foi feito, gente, pelo amor de Deus, eu tenho literatura aqui, se você vir na minha casa, de você me agraciar com a sua visita, existe um livro, que eu já li esse livro umas 4 ou 5 vezes, que é o livro chamado Suicide by Cop, né, que seria suicídio pela polícia, morte pela polícia, vamos assim dizer. O que acontece? Qualquer campanha política, ali não tem bobo não, Roberto. O mais bobo ali, de um presidente da República, teve quase 60 milhões de votos. O Roberto Jefferson já foi deputado, eu me lembro que a época em que ele foi deputado, teve quase 500 mil de votos. Ninguém é bobo. Eles pegaram uma literatura que existe, como poderia ser aquele livro Sun Tzu, Arte da Guerra também, e transformaram, é como se fosse uma peça teatral. Tiraram do script, do papel, e jogaram para a vida real. Aquilo ali, o que acontece? Você observando no todo, foi uma peça teatral para tentar que o Roberto Jefferson fosse vitimizado, entendeu? O patriota. Observa só as coisas, Roberto. Antes mesmo daqueles acontecimentos, logo no começo, que ninguém sabia de nada, eu até te mando depois e você pode apresentar amanhã. Existe um vídeo do Ottoni de Paula, deputado, dizendo que o patriota Roberto Jefferson está sendo a casa dele violada e que o presidente da República já estava mandando as Forças Armadas para o local para proteger o patriota. Ô comandante, Jefferson. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui para narrar as pessoas, porque as pessoas não sabem disso, elas não conhecem. O Roberto Jefferson é um paciente terminal, ele tem câncer. Sim. O Roberto Jefferson, ele se tratou de câncer, então isso é um dado que a gente está divulgando aqui em primeira mão, porque inclusive na decisão ontem do Alexandre de Moraes, ele menciona que, dadas as circunstâncias de Roberto Jefferson ele ser um paciente terminal, ele estava em prisão domiciliar. Né? Então, isso é um dado. Eu gostaria que o senhor ouvisse o que o Roberto Jefferson fala. Nós temos aí no ponto aí, Roberto Jefferson falando, porque nós temos o vídeo aqui, né? O senhor está no áudio, nós vamos botar o vídeo aqui do Roberto Jefferson, ele explicando o ato dele. Põe o vídeo aí, por favor. Quero mostrar a vocês, ó. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. As violências do Xandão. A minha raiz está plantada. O que eu quero, vocês sabem. O jogo que eu estou jogando, vocês sabem. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los. Mas está de pé a nossa bandeira, em nome da liberdade, da democracia, do respeito às famílias, à vida pública. Eu não vou me entregar. Estou de pé com vocês. Estou de pé. Não vou me entregar. Eu quero ver plantado no topo do mundo a cruz de Cristo, para que todos reverenciem o nosso Salvador. Vamos lutar pela liberdade. Querem nos cercear, querem nos esmagar, querem nos prender, e eu não vou me entregar. Estou mostrando a vocês que eles acabaram de chegar. É luta! É luta! Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Mas eu não estou atirando em cima deles, eu dei perto. Eu não atirei neles. Mas feriu porque arrebentou o vidro. Mas arrebentar a vida. Mas eu não aqui, eu vou. Pera aí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém para pegar. Ninguém. Não atirei em ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram 4, eles correram, falei, sai porque eu vou pegar vocês. Isso é que vocês têm que saber. Mas eles vão vir forte. E eu não vou me entregar. Não vou. Chega. É muita humilhação. Eu vi minha mulher chorando e eu fiquei impotente. Os caras pisando com a botina nas calcinhas, nos sutiãs, nas cabeçolas dela, por crime de opinião. Eu nunca vendi entorpecente. Eu não sou
do PCC, eu não sou o Marcola, eu não sou do Vitem, eu não sou o Xandinho. Não dá pra mim. Esses caras me tratando desse jeito, não pode. Acabou. Carla, faz o calmante da Lutem, porque a nossa bandeira está no topo do mundo, para que nós possamos colocar de pé novamente a cruz de Cristo no topo do mundo. Esse é o nosso objetivo. Deus vai nos ajudar. Eu deixo o meu exemplo. Eu estou deixando a minha semente plantada. Resistência. Resistam à opressão, resistam à tirania. Mostrar a vocês que o pau cantou. Todo o Brasil, Deus abençoe. Eles atiraram em mim, eu atirei neles, ó. Tô dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar muito. Mas eu não me entrego. Chega de abrir mão da minha liberdade em favor da tirania. Não faço mais isso. Chega. Vou cair de pé, como homem que sou líder. O líder não é só de palavra, dá o exemplo. O Brasil chegou no limite da tirania. Esses caras tiranizaram a gente. Xandão, Carmen Lúcia, Faquin, tá aqui minha mulher em desespero, em pranto. Já é a 4ª vez que esses caras voltam aqui. Chega. O pau cantou. Chega. Eu vou, se Deus quiser, vou embora, mas deixo plantado o meu exemplo. Não se entreguem ao Xandão, não se entreguem. Lutem contra a tirania. O perdão ao tirano é um assinte, é uma ofensa ao justo e ao inocente. Lutem. E eu peço a vocês, não se entreguem. Lutem, lutem, combatam pela democracia, pela liberdade. Deus, pátria, família, vida e liberdade, liberdade, liberdade. Ô comandante, eu tenho aqui também... o senhor está ouvindo? E eu tenho aqui também... Estou ouvindo pelo rádio. Exato, olha só. Logo depois o Roberto Jefferson fazer isso, logo depois o Roberto Jefferson oferecer resistência. A pergunta que eu faço ao senhor tecnicamente agora é a seguinte. No caso de um preso em regime domiciliar, se ele tem uma arma, se ele tem granada dentro de casa, ele atirou em policiais, ele está armado, oferecendo resistência. O que a polícia, como é que a polícia, qual é o protocolo, como é que a polícia age nesse momento? Bom, Roberto, a polícia ela age como ela agiu. Meus parabéns ao delegado, a agente, que não responderam, né? Eles correram, eles se abrigaram, que é o que a técnica ensina. Isso aí é óbvio, eles agiram da forma mais correta possível. Se houvesse alguém lá dentro da casa sendo vitimado, refém, eles teriam que tentar abatê-lo. Mas já que estava ele com a mulher dele desesperada, como ele diz, e mais 1 ou 2 pessoas, não sei, os policiais agiram corretíssimo. Só que tem um importante, que é a parte de baixo do iceberg. Isso aí não parou só em Roberto Jefferson ser preso não, tá? Como você falou, ele estava em uma prisão domiciliar. Como que esse arsenal, detalhe, arsenal bélico de guerra, granada, fuzil e metralhadora, não é arma que qualquer clube de tiro possa ter, que você possa portar até por força de decreto nem. São armas de uso exclusivo das Forças Armadas. Armas não têm perna. Como que essas armas chegaram dentro da casa dele? E o inquérito vai responsabilizar essas pessoas, tá? Isso as pessoas não estão discutindo. Se ele está preso, ele não pode alegar que ele foi buscar essa arma, não. Alguém levou essa arma para dentro da casa dele. E isso o inquérito ele vai discutir, ele vai debater. Só que os policiais agiram da forma correta, você me fez a pergunta, isolaram o local. Eu achei uma loucademia de polícia. Isso fratura qualquer protocolo internacional de tomada de refém. Mandaram esse padre Kelvin, não seria Komodo, padre Kelvin. Olha só, a televisão mostrou, isso é fato, isso não é fake. A polícia, o padre pôde... Olha só, ali era uma cena de crime, Roberto. A casa dele era uma cena de crime, porque tinha arma, tinha granada e ele disparou contra policiais. Entra numa cena de crime um padre e aquele um outro lá, outras pessoas. Ou seja, colocam as digitais deles em locais que seriam importantes para a perícia. Um padre pega a arma e entrega com a mão dele. Gente, um local de crime tem que ser periciado, Roberto. Será que as pessoas não sabem disso? Ninguém. Se houve uma arma
que atirou contra policiais, aquela arma tem que ser periciada, tem que ver as digitais das pessoas que manusearam aquela arma, que pode ter a digital do seu Roberto, mas pode ter da filha dele, da esposa ou de outra pessoa que entregou essa arma para ele. Aí o padre, que talvez não saiba nem fazer uma missa, coloca aqueles dedos imundos dele e coloca as digitais dele na arma. Ou você tem dúvidas que o local de crime tem que ser preservado, Roberto? Dúvida nenhuma. A gente não pode nem entrar, nem repórter, nem jornalista pode entrar em uma cena não dessa pode. antes de ser Ali era um policiado. local de crime, ele jogou granadas. E outra coisa, como que se deixa o padre entrar? Certamente muitas outras coisas e até drogas que poderia ter ali foi desfeito. Jogaram no vaso, jogaram no esgoto, fizeram um buraco. Como pode um local de crime entrar o padre e não entrar a polícia? Então isso não é sério uma coisa dessa. Quem deu essas ordens? O comandante, entendeu? Ontem também aqui o presidente Jair Bolsonaro, ele gravou um vídeo logo após a prisão do padre Kelmon, do Roberto Jefferson. Ah, você já está premeditando que esse padre vai ser já... preso. Gostei. Não, é uma confusão Questão aqui. de tempo. Mas olha só, o presidente Jair Bolsonaro, ele gravou um vídeo. Todos esses vídeos que nós estamos exibindo aqui, nós estamos utilizando aqui, eles estão no Portal View, na página do Portal View no YouTube, que já bateu mais de 800 mil visualizações, chegando a 1 milhão de visualizações já. Vamos aqui ao que gravou o presidente Jair Bolsonaro. Como determinei ao ministro da Justiça, Ângelo Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Como determinei... Bom, tá aí já, aí é uma repetição, porque o vídeo é rápido. Ele gravou esse vídeo rapidinho, e esse vídeo está no Portal View. Se você quer saber tudo o que aconteceu, né, envolvendo o Roberto Jefferson, está tudo lá no Portal View no YouTube. O comandante, o presidente Jair Bolsonaro, ao gravar esse vídeo, ele se distancia, ele tenta se distanciar da cena do crime, ele tenta se distanciar do Roberto Jefferson. Porque assim, o que acontece? Ontem, no momento em que o Roberto Jefferson estava fazendo isso, essa maluquice, o Jair Bolsonaro estava no decurso de uma live de 22 horas, tinha Neymar, tinha não sei, todo mundo participando. Então, quando o Roberto Jefferson entra em cena com esse ato dele, o que acontece? A audiência da live, ou do que o Neymar falou no programa, ficou lá para baixo e foi pro topo apenas o episódio Roberto Jefferson nas redes sociais e nas mídias de uma forma geral, comandante. Mas o senhor acha que o senhor acha que foi uma atitude correta o ministro da Defesa tentar intermediar, chegar lá, tentar apaziguar? Presta bem atenção. Primeiramente, que para um criminoso, uma pessoa que atira em policiais militares, eu considero como criminoso. Então o Bolsonaro tem razão no que ele falou ali, quem atira em polícia é bandido. Exato. Eu já tive a oportunidade de, trabalhando em comunidades, quando comandei Macaé Campos, bandidos atirarem contra mim e contra a guarnição. Só que eles não tiveram a mesma sorte do Roberto Jefferson em ficar 8 horas dentro de casa. Os que atiraram em mim, 2, 3 horas depois, o corpo já estava sendo removido para o IML para contar o número de perfurações que eles tinham. Então nisso até o Bolsonaro acertou. Agora, foi um tiro no pé da campanha do Bolsonaro. Esses caras, eles não se comunicam. Por isso que eu falei que é uma loucademia de polícia. O Bolsonaro, hoje que eu vim saber, que ontem só se falou nele, hoje que eu vim saber que houve um debate na Record dos presidenciáveis, que parece que só Bolsonaro foi. Eu vim saber disso hoje. E uma questão de justiça. As pessoas que estão dizendo que isso foi armado pelo presidente Jair Bolsonaro, isso cai por terra quando se vê que prejudicou mais do que acertou. Isso não foi tramado, isso não tem... Não foi tramado, isso não foi tramado, não tem envolvimento nenhum de campanha de Bolsonaro, não tem nenhum envolvimento isso. Verdade seja dita. Mas você não pode negar que quando não existe uma comunicação, foi o que eu falei, o Roberto Jefferson, que não é bom, o Roberto Jefferson é um advogado, pô. Quem se lembra daquele programa Wilton Povo, o Povo da TV, ele era um advogado do povo, ele sabia o que ele estava falando. Só que eles não se comunicam, ele deve ter lido essa literatura que eu te falei e tentou se vitimizar, entendeu? Agora, eu só quero fazer uma observação para a sociedade de uma forma técnica, não política.
Tem um vídeo, não sei se você postou aí, de um negociador da Polícia Federal que Tem. vai lá dentro de a casa de um criminoso e ri para um criminoso que atirou contra pares dele, policiais Tá federais. passando na tela. Tá passando na tela Isso. esse vídeo. Ele ri, fala pro cara manter a calma, né? Tá naquele ambiente super tranquilo. Tem até uma caneca do Botafogo, ou seja, o clube de regatas do Botafogo também tem que ser investigado aí. Né? Ainda bem que não foi o Flamengo, ainda bem que não era a caneca do Flamengo. Então, isso aí já é um excludente de ilicitude. Então, eu quero mostrar o despreparo. A população, principalmente policiais igual a mim, tem que fazer uma reflexão sobre esse fato de como um criminoso, um bandido que até o presidente reconhece, ele atira contra policiais militares. Gente, atirou contra um delegado, contra um agente. Os estilhaços foi na cabeça, podia ter tirado vidas. Como que ele tem aquele tratamento, né, amistoso, bem tratado? Sinceramente, se eu, no meu pouco conhecimento, a corregedoria, sendo aquele rapaz um policial, não sei se é, porque dizem que é negociador, uns dizem que é um delegado, não sei. Mas a corregedoria da Polícia Federal teria que analisar o aspecto da forma em que ele tratou o bandido. Porque se ele tratou um bandido dessa forma, a você que está me ouvindo e mora em uma comunidade, se ocorrer da polícia destratar ou tratar de forma contrária um meliante na sua comunidade, então alguma coisa está de errada. O Roberto Jefferson, lá no Sul Fluminense, é tratado criminoso com honras. E o criminoso que mora numa comunidade é tratado de outra forma da polícia. Por isso que eu volto a dizer, Roberto, é uma loucademia de polícia essa cena de ontem. E o mais patético, o Roberto Jefferson, para mim, já é uma pessoa, infelizmente, por uma questão de patologia, já com um deadline pela saúde dele. Politicamente já está morto. Uma pessoa sem a mínima expressão no cenário nacional, seja de política, de qualquer coisa. E ontem ter sido a pessoa, o fato mais comentado nas redes sociais do país. Perfeito. Então, eu tenho que dar razão ao escritor Humberto Eco, né, aquele autor daquele clássico O Nome da Rosa. Eu tenho que dar a razão quando ele fala que a rede social é a única forma que qualquer idiota, imbecil, tem visibilidade. Porque tudo começou com vídeos dele numa rede social. A polícia tá aqui, tô atirando. Aí eu tenho que dar razão ao saudoso Humberto Eco, onde quer que ele esteja no céu, porque ele falou uma verdade. Comandante Ramiro, eu quero agradecer a participação do senhor direto da redação aqui, já está na hora aqui do comercial, mas muito obrigado aqui pelas colocações muito oportunas sobre esse episódio de ontem, que vai entrar aí, entra aí, que domina ainda as discussões nesse momento aqui e em todos os noticiários. Muito obrigado, comandante. Um forte abraço, saúde e paz para todos nós. Mas ainda vai acontecer muita coisa até domingo. Aguarda. Vamos lá. Um abraço. Um abraço. Tá aí a participação do coronel Ramiro Campos, ex-comandante de batalhões da Polícia Militar, analisando esse episódio de ontem envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson. O domingo, no cartão postal mais famoso do Rio de Janeiro, foi marcado pela solidariedade. Comitês e lideranças voluntárias se reuniram na praia de Copacabana, na Zona Sul Carioca, para o lançamento da campanha Natal Sem Fome, da Ação da Cidadania. A data escolhida para o evento teve um simbolismo ainda maior, por ser o Dia Mundial da Alimentação. No local foi montada uma árvore de Natal, decorada com carcaças e restos de alimentos. A ceia oferecida foi muito bem-vinda para quem foi surpreendido pelo evento. O povo está gritando por tudo, pela saúde, pela moradia, a fome, o salário que não dá para se manter, entendeu? Remédio. Se a senhora subir a minha bolsa de remédio, está aqui dentro. Se a senhora quiser, eu mostro minha bolsa de remédio. Se a senhora quiser, eu mostro a bolsa de remédio. Não tenho médico para tratar dos pacientes, para de ninguém, entendeu? Então, um salário mínimo dá para manter 6 pessoas dentro de casa?
Manda esses bonitos dizerem que um salário mínimo dá para manter a família. Manda eles manter a família com R$ 1.200 e dá o salário deles para mim. Quando eu ando no supermercado, eu me apavoro, amor. O que eu tenho que comprar, eu deixo tudo lá, eu não levo para casa. Eu não levo para casa, eu me desespero. Eu vou levar o quê se eu não tenho dinheiro para me pagar? Como é que eu posso levar uma mercadoria que eu comprava a 50 centavos, hoje está a 7, 8, 10 reais? Esse equipamento foi instalado para ajudar a dona de casa a simular as compras do mês, principalmente das famílias que recebem até R$ 303, renda mensal de 18% da população brasileira. Faltou coisas para comprar, a necessidade é muito grande, e como ali está dizendo, são uma família de 4 pessoas. É difícil. Eu recebo R$ 1.000, porque eu trabalho no comércio, mas como tenho uma certa dificuldade, então eu recebo isso. A minha filha é confeiteira, ela fez um curso e ela trabalha de confeiteira para poder receber um pouco mais. Ela tem o Auxílio Brasil, mas ela tem que ter uma renda maior, por causa das crianças, porque colégio público está muito difícil, não é uma qualidade boa. Então, para você manter uma criança, tentar colocar num colégio particular, você tem que suar, trabalhar, se dividir em 1.000. O diretor executivo da Ação da Cidadania, Kiko Afonso, explica que a campanha desse ano foi pensada para estimular o brasileiro a refletir sobre a gravidade da fome e o desmonte de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar. A gente está aqui no quiosque na Praia de Copacabana, tentando trazer um pouco visibilidade para as pessoas. A gente criou aqui atrás o que a gente chama do jogo da fome, onde as pessoas podem simular o que é viver com 1/4 de salário mínimo, que é R$ 303, e que 18% da população brasileira vive com isso. São quase 40 milhões de brasileiros que vivem com 1/4 de salário mínimo ou menos, né? Então a gente botou esse jogo para que as pessoas possam simular o que é comprar o alimento com esse valor, e aí no final, quando ela clica finalizar, ainda diz, olha, e você ainda tem que pagar aluguel, luz, água, educação, saúde. Então isso mostra um pouco, traz um pouco de empatia para as pessoas, para compreender que a fome é um momento muito difícil, que não é vontade, as pessoas não estão passando fome porque querem, elas estão passando fome por falta completa de oportunidade e de apoio do Estado, e a gente precisa cobrar isso dos nossos governantes, fazer com que isso aconteça, porque sem isso a fome não vai acabar nunca. Arroz, feijão, óleo, verduras, legumes, um tipo de carne. São itens essenciais que não podem faltar na cesta básica, mas sair do supermercado com todas essas mercadorias tem representado um desafio para mais de 33 milhões de brasileiros que estão vivendo abaixo do nível da pobreza. Um estudo da Rede Brasileira em Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional aponta que aqui no Rio de Janeiro, quase 3 milhões de pessoas estão passando fome. Sabe o que isso significa? Que cerca de 15% da população fluminense não tem o que comer. Seguindo o conhecido slogan de Betinho, quem tem fome tem pressa, a mobilização para arrecadar alimentos já teve início no próprio evento. Essa estrutura foi montada para receber os primeiros donativos e para vender produtos personalizados da ONG. Quem estava caminhando pela orla aproveitou a oportunidade para se engajar na campanha. É uma alegria você atender a classe mais baixa, né, que realmente a nossa população precisa, que a gente vê o índice da pobreza muito grande no Brasil. Então só em a gente fazer a nossa parte e chegar o alimento no Natal para os que necessitam, para nós é uma gratificação muito grande. Eu estou muito alegre e que Deus possa continuar abençoando toda essa equipe aí. O local recebeu ainda painéis informativos e espaço de recreação infantil e de pintura corporal. Esse ano, né, hoje, dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, a gente está numa situação não só muito ruim, uma catástrofe no que diz respeito à alimentação, mas também a gente está entre 2 turnos, então está até difícil falar, né, sobre a fome, que é uma coisa que nos envergonha tanto. Mas a gente está lançando a campanha hoje, né, em cima de números absolutamente criminosos. A gente está falando de 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer. Do jeito que está, né, e
com a falta de políticas públicas adequadas, a gente acha que no ano que vem, 2023, a gente vai acabar chegando a 40 milhões de pessoas sem ter o que comer. E a campanha do Natal Sem Fome tem, na verdade, 2 objetivos, né? Arrecadar alimentos para doar para as famílias, para que pelo menos no Natal elas tenham o que comer, mas principalmente cobrar as políticas públicas que são o que efetivamente resolvem, né, a fome nesse país. A gente só saiu do mapa da fome em 2014 por conta das políticas públicas e é só assim que a gente vai sair de novo. Então a gente cobra o governo, né, para que realmente faça isso de forma concreta, né, e enquanto isso a gente pede a solidariedade ao povo brasileiro para que participe da campanha do Natal Sem Fome. No ano passado, a Ação da Cidadania lançou outras campanhas que ainda estão recebendo donativos, como o Brasil Sem Fome, que arrecadou 20 mil toneladas de alimentos somente em 2021, e a SOS Enchentes Brasil, que leva donativos e eletrodomésticos para estados afetados pelas chuvas.